Olá, meus jovens irbianos e irbianas, vamos que vamos dar uma olhada nos principais pontos dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021 e ao ano de 2021 do IRB. E aí, o que vocês acham? Melhorou? Piorou? Vamos dar uma olhadinha. E amanhã, jovens, pela manhã, 11 horas da manhã, horário de Brasília, tem a teleconferência com a apresentação desses resultados. E aqui, vamos dar uma olhada numa matéria do site Sonho Seguro. IRB melhora resultados em 2021 e projeta retorno ao lucro. Aí vem aquela questão: melhorou ou ficou menos ruim? O que vocês acham? Deixa abaixo aí nos seus comentários. A companhia teve o seguinte resultado, jovens: teve uma redução no prejuízo. No ano passado, ao longo do ano, o prejuízo foi de 1 bilhão 482 milhões. Já em 2021, o prejuízo reduziu aqui para 683 milhões. Então ficou menos ruim, né? E aqui vamos ver o que achou o atual presidente da companhia, o Rafael de Carvalho. Mais uma vez, os resultados indicam a recuperação da companhia, mesmo considerando que enfrentamos um cenário mais adverso do que o planejamos em 2021, com a pandemia ainda afetando os negócios e internamente com os sinistros de contratos subscritos antes de junho de 2020, ou seja, na antiga gestão, data do início de processo de ressubscrição, ainda impactando sensivelmente os números. E esse impacto deve persistir até o ano de 2023. Em relação ao quarto trimestre, olha, nos 2 primeiros meses do trimestre, nós já tínhamos garantido, arredondando, claro, 200 milhões de prejuízo. Aí, em dezembro, veio aqui mais ou menos 170 milhões de prejuízo, ou seja, não melhorou em relação aos meses anteriores e terminou com um prejuízo de 371 milhões no quarto trimestre. Se levarmos em consideração que o prejuízo no ano todo foi de 683, o quarto trimestre não foi dos melhores. Mesmo assim, foi 42% menor do que o prejuízo que tinha dado no mesmo período de 2020. O resultado do quarto trimestre foi negativamente impactado, principalmente pelo aumento dos sinistros, que foi 53,7% superior ao ano anterior. Os principais responsáveis foram os segmentos rural, aviação e vida, principalmente lá no exterior, onde estão os principais contratos mal feitos pela antiga gestão. Segundo o presidente, trabalhamos fortemente na nossa estratégia de longo prazo com a revisão permanente da carteira, tendo foco o crescimento com rentabilidade, o que a antiga gestão buscava, crescimento a todo custo. O importante era gerar número. Se lá na frente vai estourar a bomba ou não, não estavam nem aí. Estamos diluindo o risco, buscando uma quantidade maior de negócios com menor exposição por contrato, ou seja, melhoria na análise, redução de sinistralidade, maior eficiência e nova cultura centrada no cliente. O ano de 2022 é de amadurecimento dessa estratégia. Além do incremento da taxa prevista nos mercados de segurador global, esperamos também impacto positivo na nossa rentabilidade, com a alta da taxa dos juros no Brasil e a redução gradual dos efeitos dos contratos da antiga gestão. Reforçou aqui o Rafael. E em relação a prêmios emitidos, também não tivemos aqui notícia boa, não. Mas pelo menos a queda não foi tão grande assim. Foi aqui mais ou menos de 8%, totalizando 8 bilhões 760 milhões. E aqui no Brasil foi responsável por 5 bilhões 329 milhões, um aumento de 9%. O maior volume de prêmio emitido foi aqui a parte de vida e a parte rural. E no exterior houve uma redução de 27%. É o que tínhamos visto ao longo dos últimos trimestres, né? Aqui no Brasil estava melhorando, só que no exterior estava piorando muito mais do que a melhoria aqui no Brasil. A nova estratégia começa por reafirmar nosso protagonismo no Brasil, que deve representar no mínimo 2/3 do portfólio do IRB, e o restante deve se concentrar na América Latina, alavancando as claras vantagens competitivas que o IRB tem no mercado doméstico. A atuação no mercado internacional tem como prioridade a América Latina, como extensão de nossas vantagens competitivas e nosso potencial de lucratividade. O foco em outros mercados internacionais é complementar, visando a diversificação de risco e atendimento ao cliente estratégico.
No quarto trimestre, 61% do prêmio emitido foi aqui do Brasil. Vamos ver aqui, despesa com retrocessão, redução de 24%, refletindo ajuste no portfólio, total de prêmios retidos, incremento de 3%, nada demais. Prêmios ganhos, também nada demais. Em relação a índices regulatórios, é muito importante para nós vermos se vai ser a necessidade, vai ser necessário uma nova emissão de debêntures, um aumento de capital, ou seja, a emissão de novas ações. Vamos ver aqui como é que está a parte dos índices regulatórios. Observa dois indicadores regulatórios relevantes, um deles em relação à suficiência da cobertura de provisões técnicas e outro referente a capital mínimo requerido. No final do ano passado, a companhia apresentava uma suficiência de 236 milhões e 106% de suficiência em relação ao capital mínimo requerido, índices superiores ao mínimo regulatório. Mesmo registrando prejuízo contábil no exercício, o indicador de solvência total da companhia se manteve em patamares robustos de 232%. Ou seja, na atual circunstância, ela tem mais recursos do que o mínimo necessário e se ocorresse uma catástrofe e precisasse acionar todos os seguros, ela ia ter aqui o dinheiro necessário para cobrir. É devido aos administradores otimizar a estrutura de capital do IRB, portanto, de forma rotineira, monitoramos e estudamos diversas alternativas para fortalecer nossos indicadores regulatórios, entre elas as operações estruturadas, redutoras de provisões, transferência de carteiras, redução de investimentos imobiliários, otimização do capital, etc, etc. Caso, eventualmente, a administração julgue necessária implementar alguma outra medida, vamos informar ao mercado. Quem falou isso foi o jovem, o Willie Jordan, aquele jovenzinho, justamente ele que falou que poderia ser que o IRB fosse ao mercado para obter recursos para fazer o enquadramento nesses índices. Agora, ele não está errado. Se a companhia não gerar o caixa suficiente com suas atividades, com certeza isso vai ser necessário. Agora, o que nós observamos? Não vai ser agora, pelo menos por enquanto. A sinistralidade, jovens, o índice de sinistro retido, o total, atingiu aqui quase 6 bilhões de reais e o índice deu uma queda em relação a 2020, atingiu aqui 101%. A sinistralidade de 2021 pode ser explicada por dois fatores. O primeiro de respeito a contrato subscrito na antiga gestão, data em que iniciamos o processo de melhoria, cujos sinistros representaram, jovem, aqueles contratos podres, 75% da sinistralidade do ano de 2021. Então, por aí vocês vejam como é que a antiga gestão está fazendo mal para o IRB até agora. Já o segundo tem relação com alguns contratos vultosos que apresentaram, ou seja, grande, né? Que apresentaram frequência e severidade de sinistros acima do previsto em decorrência de sua operação, ou seja, o sinistro aconteceu e tivemos que cobrir. Foi coisa do acaso. Não podemos deixar de observar que a companhia já registrou 168 milhões em sinistros oriundos do Covid-19, sendo 146 milhões no exercício de 2021. Ou seja, para a companhia, o Covid ele impactou mais em 2021 do que em 2020. Aqui foi a fala do Rafael de Carvalho, que é o atual presidente da companhia. Agora, vamos ver como as ações vão reagir amanhã, se vão dar uma segurada ou se vai ser aquele voo de galinha, né? Explode amanhã, depois vai devolvendo ao longo do dia.